Hoje o nosso programa Saúde em Foco vai abordar o tema infertilidade, métodos de tratamento e alterações psicológicas advindas desse tema, além do nosso quadro Intimidade. Estejam conosco. Hoje o nosso programa Saúde em Foco vai abordar o tema infertilidade, seus métodos de tratamento e nós vamos dar uma pinceladazinha num tema endometriose. No dia 8 de maio é um dia de conscientização da endometriose. E a endometriose, principalmente por esse adiamento da maternidade que hoje se fez presente na vida das mulheres, a incidência dessa endometriose na população feminina tem aumentado. A endometriose é uma patologia onde, simplificando a sua explicação, parte ou células que deveriam estar só no interior da cavidade uterina se posicionam em outras localizações, no intestino, na parte externa do útero, nos ovários. E todos os meses, quando essa mulher sangra, ela sangra em todos esses locais. E esses sangramentos sucessivos vão gerando um processo inflamatório pélvico que muitas vezes terminam numa obstrução das trompas, inclusive em dificuldade de funcionamento do intestino. Em casos mais graves, até prejudica o funcionamento renal. Então, essa patologia, desde que a paciente manifeste uma cólica intensa, que cursa com sintomas associados do tipo náuseas, vômitos, diarreia, tem que ser abordada de uma forma bastante eficaz. Fale para o seu ginecologista. E nós vamos ter o prazer de conversar com a doutora Sueli Rezende, ginecologista, especialista em reprodução humana e que está à frente da clínica Fertility. Sueli, nos conte esse universo dos tratamentos de infertilidade, o que a gente tem de novidade e quais os tipos de tratamentos. As possibilidades hoje são grandes, né, nesse universo da mulher ou do casal infértil. E nós temos as técnicas, né, conhecidas como baixa complexidade e alta complexidade. Em rigor, na reprodução assistida, o infertileuta, mesmo especialista, nem considera o coito programado, a relação programada, como uma técnica, né, deixando mais para em nível de ginecologistas em consultórios, mas vamos abordar um pouquinho. Então, para realizar tanto a inseminação como o coito programado, digamos, são técnicas mais simples, de baixa complexidade, como tudo na medicina, nós temos que ter critérios, né? Então, do lado da mulher, eu tenho que ter uma trompa viável, desobstruída, boa, do lado de um ovário bom, que seja ovulatória. E do lado masculino, para o coito programado, eu tenho que ter os espermatozoides melhores, A mais B, né? A eu falo é o que anda em fila indiana e o B ele vai tendo uns desvios, mas são ótimos para fertilizar, são esses que fertilizam. Na somatória, A mais B para coito programado acima de 10 milhões e uma morfologia estrita de Krieger, que é uma morfologia muito rigorosa, né? Acima de 4%. Na inseminação, também a morfologia é 4%, mas o que muda é a quantidade de espermatozoides que nós temos. A mais B é acima de 5 milhões, porque abaixo nós já vamos para uma técnica de alta complexidade, que é a fertilização in vitro, que muitas vezes é confundida com a inseminação. Como o termo diz, inseminar é colocar o sêmen do marido ou o sêmen de um banco de sêmen, quando tem indicação, um banco de células, no interior do útero da mulher, no momento em que ela está pré-ovulatória ou ovulatória, né? E para acontecer isso, nós já falamos dos critérios, tem que ter a trompa boa do lado de um ovário bom, né?
E nós otimizamos a ovulação desta mulher. No mês nós temos uma ovulação, apesar de gastarmos 1000 folículos, né, digamos assim, 999 hormônios que nós precisamos e um único é destinado para ser um futuro bebê em casa, né? Então quando eu coloco ali o sêmen já preparado, eu ponho dentro do útero, eu já estou vencendo a barreira do colo, o muco, né, se ele é hostil para o espermatozoide, ponho lá praticamente no fundo do útero e esse espermatozoide, por quimiotactismo, por atração química do óvulo, ele vai procurar o ovário que está ovulando. Ele só termina de chegar. Aí a trompa, né, vamos dizer, isso aqui é como se fosse uma trompa. Nessa região é o sítio da fertilização. A trompa varre a superfície do ovário que está ovulatório e esse óvulo vem para cá, o espermatozoide vem em léguas de 100, digamos assim, que eles já foram limpos e tudo, e um só penetra aqui no óvulo, no sítio da fertilização. Engraçado, quando penetra, Ana, aqui sofre uma despolarização e o resto morre literalmente eletrocutado. Eu falo que nós não começamos muito bonito, é uma briga, né? Então, se hoje nós estamos aqui, nós somos o melhor óvulo e o melhor espermatozoide. E uma vez que houve a fertilização, esse ovo agora, que é igual um ovo de ave, digamos, ele transita 5 dias na trompa e no 5º dia ele penetra na parede do útero, tá? Então ali, quando penetra na parede do útero é a concepção. Isso é inseminação. Eu coloco o sêmen dentro do útero, né? Agora vamos falar sobre a fertilização in vitro. Na fertilização in vitro, nós vamos usar medicamentos que vão produzir mais óvulo. O folículo que a gente acompanha no ultrassom é a casa do óvulo, né? E o que eu faço literalmente? O folículo ele tem vários receptores. Eu vou dar mais comida para esses folículos, eu vou dar hormônio folículo estimulante. Então aqueles folículos que iam a 13A virar hormônio, eles também vão ser chamados para produzir um óvulo, digamos, saudável, para futuramente um bebê em casa. Então eu dou medicamento para crescer o folículo, amadurecer o óvulo dentro do folículo e antes da mulher ovular, eu vou colher os óvulos. Eu não posso deixar ela ovular, é diferente da inseminação, né? Que o espermatozoide vai lá para fertilizar. Eu colho os óvulos dentro do centro cirúrgico, acoplado com o laboratório de fertilização in vitro, faz-se uma sedação, é semelhante ao que a gente recebe quando vai fazer endoscopia digestiva, entre chegar na clínica, colher os óvulos, acordar e ir embora é 1 hora e meia, um processo bem tranquilo, né? Aí via vaginal, com o transdutor de ultrassom, uma agulha acoplada específica para aquilo ali. Essa agulha, ela tá acoplada a uma bombinha de pressão negativa, né? E o que separa o ovário desse transdutor é a parede da vagina, que é meio centímetro. Então, olhando no ultrassom, eu vou delicadamente colho aquele líquido e passo para a bióloga. Todo o folículo com 18 milímetros de diâmetro, mais ou menos, médio, que a gente vem medindo antes, né? Promete um óvulo dentro. Aí eu passo para ela, né? Nesse dia o parceiro vai, colhe o sêmen no laboratório também, ou nós pegamos o sêmen do banco. Em cada óvulo se injeta um espermatozoide. Com 18 horas no dia seguinte, eu sei quantos daqueles óvulos ali viraram embriões. E nós geralmente transferimos no 5º dia de desenvolvimento, porque isso oferece uma taxa maior de gestação, que é quando o embrião chega dentro do útero naturalmente, né? Numa gravidez espontânea. Quando a mulher tem de 36 anos para baixo, se eu ponho 2 embriões bons dentro do útero, isso nos dá uma taxa de 55% de gestação. É uma taxa muito boa, enquanto que na inseminação isso é de 13% a 18% por tentativa. E naturalmente um casal cuja mulher está com 35 anos para baixo e o homem 45, tendo em média 3, 4 relações semanais, a taxa mensal de gestação é 20%. Obviamente que a produção caseira é bem melhor, né? Mas quando não tem essa condição, as técnicas hoje são muito boas. O que eu peço às mulheres é que não deixem passar muito tempo, né? Porque essas taxas não são de 50%, 55% com 40 anos. Elas mudam muito.
E após os 35 anos, a gente tem que preocupar com as possibilidades de erros numéricos cromossômicos, que vamos falar na síndrome, a mais comum que a gente vê assim na população é Down, embora não seja a que ocorra com mais frequência, né? Tá? Em nível celular, né? Tá bem? Olha, fantástico a sua explicação, sua explanação, absolutamente didática. E esse alerta que eu acho que a gente tem que repetir e repetir sempre. É o que eu falo para as mulheres. Se a sua opção de vida for pela maternidade, e é lógico que se já se constituiu um ambiente para isso, não adie muito, porque o adiar vai te trazer mais fatores de dificuldade para isso. Mas olha, Sueli, muito obrigada pela presença. É ótimo saber que aqui em Campo Grande a gente já conta com centros de excelência e com profissionais de excelência como você. Muito obrigada. E eu quero deixar uma mensagem aqui para os telespectadores, né, que nós já estamos há 10 anos em Campo Grande. Temos hoje mais de 700 bebês no estado, né? E eu quero falar para a família dessas mulheres. Porque a família cobra filhos, a avó, o avô, os tios, todo mundo. Então ajudem a mulher jovem de hoje, porque ela tem que trabalhar, ela precisa expandir o conhecimento dela, ajudar em casa. Então não cobrem somente, porque filho é o DNA que continua da família, é para quem eu vou deixar minha herança, para quem eu vou passar o que eu sei. Então família ajuda, né? Avós, tios, todo mundo tira um tempo para ajudar, deixar esse casal também cuidar dos filhos e participar da vida deles em comum, né? E dar um suporte. Dando continuidade na nossa entrevista, onde estamos abordando o tema infertilidade, os seus tratamentos, nós vamos conversar um pouco com José Ricardo, psicólogo, doutor em psicologia clínica, e nós vamos falar sobre essa necessidade, essa busca, muitas vezes até exagerada, por uma maternidade e que às vezes ela tem uma conotação de dar uma satisfação para a sociedade maior até do que o desejo da maternidade ou da paternidade. Isso a gente percebe bastante. Hoje nós sabemos que os casais já têm uma assistência psicológica quando estão nesse processo de infertilidade, mas essa confusão, eu preciso de um filho porque a minha família espera de mim isso, eu preciso de um filho para tentar melhorar meu relacionamento. Isso, apesar do tempo, continua sendo presente, não é, José? É um viés muito interessante passar pela essa questão da fertilidade por essa definição, o que é desejo, né? Se é realmente uma tomada de decisão amadurecida, elaborada pelo casal, a busca desse desejo chega a ser saudável, né? Chega a ser um sintoma de saúde mental até. A gente percebe que esse desejo é normal até um certo ponto. Quando ele pode virar uma obsessão, é uma obsessão coletiva, muitas vezes a obsessão do casal. A família exerce uma influência muito grande nessa pressão. E o pior, quando a transfere para essa criança a responsabilidade da felicidade. A responsabilidade dessa criança passa a ser demasiada para a sua função. E a família, a sociedade e os conceitos, principalmente do desejo feminino, da maternidade, ela tem que ser avaliada, a necessidade muitas vezes de um acompanhamento para que se defina realmente se é o que eu quero ou é o que querem por mim, ou é o que eu tenho que fazer. Com certeza. Tem algumas famílias que, pela Constituição que apresentam naquele momento, não deveriam ter filhos. É uma coisa bastante delicada isso, né? Porque tem casal que você percebe que não tem uma estrutura psíquica adequada individualmente e muitas vezes a própria dinâmica daquele casal deveria ser indicado. Sim. Até não partir para essa questão de constituir uma família. Porque a família,
toda instituição social, ela causa mal-estar nos indivíduos, toda. A primeira instituição social que existe é a família. Sim. Né? A família traz desgastes, a família traz conflitos, a família traz doenças. A melhor família que existe, com um certo exagero, a família mais organizada, a família mais funcional, ela é, no mínimo, neurotizante. No mínimo. No mínimo neurotizante, onde juntam 3, 4 pessoas, cada um pensando de uma forma, querendo que o outro pense como ele. E isso traz conflito. Se não houver uma maturidade, se não houver oportunidade de se trabalhar essa dinâmica, o indicativo é de uma patologia. Então é uma responsabilidade muito grande, onde os profissionais cada vez mais necessitam estar preparados para poder dar o suporte a esse casal, né, de orientação, de análise junto com eles, não fazer um indicativo se eles têm ou não que ter filho, mas que isso seja bastante elaborado. Né? Sem dúvida. Bom, vocês podem perceber que realmente todo esse assunto, toda essa constituição que existe ao redor do desejo da maternidade e da paternidade, ela tem que ser avaliada quando você parte para essa atitude de ter um filho, que seja por métodos artificiais, por algum problema físico, que seja por métodos naturais quando o casal não tem esse tipo de problema. Mas é o que eu costumo dizer, você fez a opção pela maternidade, você está sujeita a várias emoções, boas e às vezes não tão boas assim. Nem tudo às vezes sai como se pretende, como se planeja. A responsabilidade é muito além do desejo. Com certeza. Né? Não é apenas o desejo que precisa ser satisfeito. Tem um papel de grande responsabilidade desses pais, porque nós estamos enfrentando um caos social, porque a origem desse caos está na família. Sim. Porque na nossa sociedade ela é formada por membros dessas famílias, que estão de forma bastante disfuncional, tão desformatada nos últimos 25 anos. Antigamente você tinha claro o que era o conceito de família. Hoje não temos um conceito exato, não temos um conceito fechado de família. Hoje qualquer junção de afetiva, né, não é apenas consanguínea, a gente é considerado família. E ela tem um papel importante, seja ela original ou reconstituída, ela tem a mesma função. Né? Onde, por exemplo, a questão não a figura materna, nem a figura paterna, mas a representação paterna e a representação materna continuam sendo importante na formação da personalidade. Onde tem cada um, por exemplo, na representação materna, entre tantas grandes e importantes funções, uma das principais é transmitir e ensinar afeto da maternidade. E essa representação da paternidade é ensinar e transmitir segurança. Uma criança que tem esses dois elementos, essas duas variáveis, afeto e segurança, dá um indicativo, pelo menos, de proximidade da saúde mental. Pois então, telespectadores, cuidem das suas famílias e ao decidir aumentá-la, façam todo esse raciocínio mais holístico. A natureza trouxe o Bar Batimão. Agora, a Ana Matos Cosméticos traz os benefícios do Bar Batimão em uma linha natural e sem corantes para você. Sabonetes, sabonete líquido, creme para as mãos, creme hidratante para o corpo e pós-barba. Linha Bar Batimão Ana Matos. Nada mais natural que cuidar de você. Nas melhores farmácias e no site www.anamatos.com.br. Família feliz é família protegida. Na Vacine Care, você encontra vacinas importadas para crianças, adolescentes e adultos. Furo de orelha seguro e higiênico, teste de alergias, teste do pezinho, rede fria controlada 24 horas por dia. Temos um espaço especial e divertido para o seu filho e uma equipe de profissionais especializados. Vacine Care, clínica de vacina especializada. What I would do to take away this fear of being loved, allegiance to the pain. Now I fucked up and I'm missing you. I'll never be like you.
I would give anything to change this fickle-minded heart that loves fake shiny things. Now I fucked up and I'm missing you. I'll never be like you. Casa Design Móveis. Nova loja. Altos da Afonso Pena. Venha e surpreenda-se. Amor e sexo são fundamentais para a sua qualidade de vida? Para você, sua vida sentimental é uma prioridade? Em Campo Grande, a Labareda Boutique Sensual oferece lingeries fetichistas, acessórios, cosméticos sensoriais e cursos que vão melhorar a sua vida sexual e incendiar a sua relação. Labareda Boutique Sensual. Única, discreta e completa. Rua 13 de Junho, 896, Jardim dos Estados. Labareda, a sua boutique especializada em sedução. A menopausa é um marco muito importante na vida da mulher. Ela significa a falência dos ovários. E os ovários são os órgãos que produzem os hormônios femininos, são os principais produtores dos hormônios femininos. Uma vez diminuído esses hormônios, a mulher vai sentir na pele, no cabelo, no humor, nos hábitos e na região genital, não é, Ana Luísa? A situação mais comum é realmente, quando a gente pensa em hormônio, é o ressecamento vaginal, é aquilo que causa mais sofrimento para a mulher nessa fase. O ressecamento acaba causando dor durante a relação, desconforto, aumenta a chance de doenças, então é uma situação bem desconfortável para a mulher. Eu vejo assim que o principal é quando ela percebe que esses hormônios estão diminuindo, ela percebe que a sexualidade vai mudando, ela percebe que a vida dela vai mudando, e esse período de transição é muito difícil para a mulher. Ela vivia muito bem de uma maneira e de repente a coisa começa a caminhar diferente e muitas vezes ela não sabe como lidar com isso, não sabe como lidar com o parceiro, que muitas vezes não entende a situação que ela está passando e acaba muitas vezes gerando um conflito no relacionamento. É importante ela saber que ela está realmente passando por uma mudança muito grande na vida, mas que tem apoio e que a gente pode, com medicamentos, a gente tem muitas opções para melhorar a vida da mulher nessa fase também. E o que a gente vê que é muito importante, né, Karina, é o manter a autoestima sempre. Porque independente dessa nova fase, onde os hormônios vão estar mais baixos, onde a situação é diferente, mas ainda a intimidade pode ser muito prazerosa e divertida. Sim, o importante é a mulher não desacreditar que ela vai viver, não é? Eu, pelo menos, atendo muitas senhoras, muitas mesmo, elas são muito divertidas. E o intuito é fazer com que elas conheçam os lubrificantes, que ajudam bastante, e a mulher não pode jamais permitir dor na hora da relação. Então, como vai realmente caindo a lubrificação, ela precisa começar a usar certos artifícios que são importantes, mas é importante a conversa, o uso de produtos específicos adequados e orientação, sempre. E hoje nós já temos uma série de produtos específicos, né, e adequados, realmente, não só a nível de lubrificantes, a reposição hormonal e também o laser vaginal, que hoje é uma realidade que trata toda essa questão da atrofia genital para que esse relacionamento ocorra de uma forma satisfatória. E é possível ocorrer, né, Ana Luísa? Com certeza é possível, Ana. Então, a gente falou bastante dessa abordagem do genital e eu acho que vale a gente puxar o gancho da Karina, né? Vamos cuidar dessa mulher como um todo. Ela está passando por uma mudança de vida, né? É um período de transição muito grande, então é preciso que ela entenda que essa mudança vai acontecer. Infelizmente a gente não tem como parar a idade ali, né? Os anos eles vão passar um atrás do outro. Então, mas é importante ela reconhecer que essa mudança vai acontecer, mas como a Karina disse, a vida não precisa parar ali, o prazer não precisa parar ali. Às vezes ela vai precisar descobrir formas diferentes de sentir prazer, não dá pra ficar parada. Percebeu que as coisas estão mudando?
Vamos encarar, vamos atrás, vamos melhorar essa fase de transição. Vamos entender a intimidade com as particularidades que cada fase exige. Não exigir mais do que é possível, mas viver muito bem tudo o que é possível. Por que devemos nos preocupar com o risco cirúrgico? Eu sou o Celso Tabosa, médico, alergista, imunologista e acupunturista, e estaremos respondendo essas perguntas no programa Prevenção em Foco e muito mais. Estamos aqui com a doutora Maristela, médica cardiologista, geriatra, chefe do serviço de check-up e risco cirúrgico da Secor Clínica do Coração, e também ela é diretora clínica da Secor. Olá, doutora, tudo bem? Olá, tudo bem, doutora Celso Tabosa? Antes de falar da importância do check-up, vamos esclarecer aqui o que é risco cirúrgico. Risco cirúrgico seria uma avaliação feita pelo cardiologista de pacientes que estão em estado pré-cirúrgico, desde cirurgias pequenas, até mesmo como uma catarata, uma extração dentária, até cirurgias de médio e grande porte, como uma cirurgia ortopédica ou uma cirurgia neurológica. Avalia as condições patológicas do paciente para que seja realizado a anestesia, que seja realizado o procedimento cirúrgico, tanto durante o procedimento e no pós-operatório, para evitar ao máximo que hajam complicações deste paciente nesse procedimento. Doutora, mas que tipo de riscos estamos falando? Estamos falando, por exemplo, de pacientes que têm... Eu já peguei um caso de uma estenose mitral e a paciente era jovem, de 27 anos, foi fazer uma cirurgia ginecológica simples, onde muitas vezes o médico principalmente do interior, ele faz a cirurgia sem o risco cirúrgico, talvez por falta de acesso, e essa paciente com estenose mitral teve uma parada cardíaca pós-operatória por não saber que tinha estenose mitral, então ela não foi monitorada para isso e aí ela teve essa parada. Então, por exemplo, esse tipo de caso só se diagnostica após uma avaliação minuciosa no risco cirúrgico. Casos, por exemplo, de pacientes que têm uma doença chamada trombofilia, que são deficiência de substâncias no sangue que facilitariam em qualquer cirurgia uma trombose pulmonar. Então, como se preparar para minimizar os riscos cirúrgicos? Existem duas maneiras. A maneira aguda, onde você vai fazer os exames no pré-operatório e você então vai detectar todas as patologias que porventura você possa ter. Se a cirurgia for extremamente necessária, você vai ter que se preparar de uma maneira urgencial, e isso de repente pode não ser tão bom quanto se você fizer algo prévio, de uma maneira antecipada. Por isso é importante que a pessoa, desde o seu nascimento, até mesmo a sua mãe na sua pré-gestação, faça seu check-up periódico, e você durante a sua vida venha fazendo seu check-up periódico para que você detecte todas as patologias que você porventura tenha e consiga fazer. Então, se você precisar de alguma cirurgia, já esteja preparado para essa cirurgia, e então, durante o pré-operatório, fazer só os exames mais urgenciais. Faça um processo preventivo, que aí se torna muito mais fácil e o risco de vida é muito menor. Mais uma vez, reforçamos a importância da prevenção. Caso você venha passar por uma cirurgia, então tem que seguir todas essas orientações que foi dada aqui. Assim terminamos mais uma vez o nosso programa Prevenção em Foco sobre risco cirúrgico. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato através das nossas redes sociais. Obrigado. Espero que tenham gostado do nosso programa e de todas as informações relevantes aqui passadas. Esperamos vocês no próximo sábado.